Pessoal, gravar esse vídeo aqui para ajudar alguns colegas que sempre me perguntam como utilizar o Blue Sky como uma ferramenta para visualizar Daikon, né? De repente fazer uma prévia de planejamento. A ideia não é mostrar como um guia cirúrgico pode ser desenhado aqui nesse software. Tá? Ele tem recurso para isso, é possível desenhar. Mas a ideia é mostrar como eu uso ele no dia a dia realmente. O paciente meu vai na radiologia, faz a tomografia, e antes mesmo de realmente saber o que a gente vai fazer naquele caso, eu abro aqui o Daikon dele bruto e a gente corre as imagens, né, visualiza uma série de informações. E se for um caso de planejamento de implantes, a gente monta uma prévia, né, mais ou menos com a medida do implante, o enceramento do que a gente vai fazer. E é isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Eu espero que ajude vocês, tá joia? Então, basicamente, você vai baixar o arquivo Daikon da sua radiologia, tá? Geralmente, esse arquivo ele vem compactado, você vai descompactar esse arquivo. E aí você vai clicar no primeiro, uma série de arquivos, na verdade, né, dessa pasta. Vai ter uma lista lá de arquivos, você vai clicar no primeiro arquivo, ele já abre imediatamente no Blue Sky Plane. E ele pede apenas um OK para carregar. Você confirma se realmente é o nome do seu paciente ali. E dá OK, ele vai carregar exatamente nessa janela aqui. Em alguns casos, né, por algum motivo, ele não abre exatamente como a minha janela aqui, que tem 5 janelas. Tá? Essa janela aqui a gente tem uma reconstrução 3D. Tá? A gente tem aqui maxila e mandíbula do paciente em desoclusão. Tá? A gente tem aqui à direita uma reconstrução panorâmica. Tá? Cortes parasagitais aqui acima à esquerda. Aqui bem ao centro, cortes coronais. Né? E aí é importante aqui no coronal a gente deixar isso bem centralizado no rebordo. No caso, a gente vai trabalhar na mandíbula do paciente, então a gente vai deixar bem na mandíbula aqui dela. E aqui à direita, por último, a gente tem essa janela que eu acho muito legal, que a gente consegue correr com a bolinha do mouse girando 360 graus. Tá? Nessa primeira janela, ó, ela é bem resumida, não tem muitos ícones. Aqui a gente pode usar a régua, por exemplo. Então, eu clico na régua, vou aumentar aqui para vocês, a gente pode marcar 2 pontos e ele vai dar uma medida ali, 12,19, aqui já dá uma ideia do que eu tenho para trabalhar nesse caso. Clico na régua, ele fecha o ícone, não aparece mais, e se eu quiser, eu posso colocar essa medida mais para baixo, mais para cima. Se eu clicar nela e apertar Delete, ele apaga, certo? E a gente vai vir aqui, nessa janela aqui acima, onde tem modelo principal, a gente vai clicar em opções avançadas. Se por acaso o layout do seu Blue Sky estiver diferente, tá? Você pode vir aqui em ver perspectivas e trabalhar aqui, tangencial 5, tangencial 3, ele provavelmente vai abrir essas janelas aqui, como no meu, tá? Como todo planejamento reverso, o primeiro passo do planejamento reverso vai ser a gente fazer um enceramento. Então a gente vai encerar aqui um molar inferior nessa região. E para isso a gente usa esse ícone aqui do dentinho, mais um dentinho. A gente vai colocar o dente que a gente quer. Então, por exemplo, se esse espaço estivesse muito limitado, e a gente fosse utilizar um terceiro pré-molar, eu poderia aqui, ao invés de marcar um primeiro molar inferior esquerdo, marcar um pré-molar. Tá? Mas ali eu acho que cabe bem um molar. E aí, em qualquer uma dessas janelas eu posso adicionar o meu dentinho e com o botão esquerdo posicionar mais ou menos ele ali. Logicamente, a reconstrução 3D é a janela mais indicada para a gente posicionar. Eu clicando com o botão direito eu arrasto bem à vontade. E nesses halos aqui, nesses raios, eu consigo girar esse dentinho. Nessa seta aqui eu arrasto, tá? E na bola, nas extremidades, a gente consegue mexer com o perímetro dessa coroa. Então, eu estou clicando aqui, eu estou aumentando no sentido mésio-distal.
E posso girar aqui e posicionar meu dente. Acho que foi muito, reduzir um pouquinho. Logicamente, como a gente não está usando o escaneamento do paciente, isso aqui é só o arquivo DICOM, eu não tenho uma referência oclusal precisa, né? O paciente está aqui em desoclusão, mas como eu disse, a ideia desse vídeo é mostrar uma prévia rápida no seu dia a dia para você receber o exame, já fazer uma ideia de planejamento e poder apresentar e conversar algo com o paciente. Não é fazer o guia cirúrgico, tá? Acho que está legal, posicionamento do meu dente, né? Diâmetro mais ou menos. Posso de repente descer aqui um pouquinho. Feito isso, o que é muito interessante? A gente clicar 2 vezes no elemento, aparece essa janela aqui do lado direito, onde tem um cadeado, e aí eu marco o cadeado. A partir de agora, qualquer janela que eu bater aqui meu mouse, ó, eu consigo até movimentar, ó, mas o meu dente ele não sai do lugar. Se por acaso estiver desmarcado, eu posso acidentalmente bater e retirar daquela posição que eu estava planejando. Tá? Então, bem importante deixar aqui o cadeado marcado. Com o cadeado marcado, a gente já tem o nosso enceramento, o nosso posicionamento protético ideal. Aí sim a gente vai pensar em colocar o implante. E aí é bem intuitivo. Ó. Adicionar implante, esse ícone aqui do mais. Sistema de implante que eu estou acostumado a utilizar. Maxilomandíbula, vou marcar mandíbula. E a gente tem aqui os diâmetros disponíveis. Né? A gente marcou 12 ali. Então a gente pode considerar um implante de 10 mais ou menos. E aí em qualquer janela, bem como o dente, eu posso vir e colocar o meu implante. Essa janela é legal que a gente vai correr 360. Olha como o meu implante está fora aqui. Ó. E a gente pode posicionar. Vamos ver se essa margem ficou legal aqui. Ó. A gente vem com nossa régua do alveolar. 1.41, talvez seja muito apertado. Desativar a régua. E vamos de repente, ó, clico 2 vezes, eu posso vir aqui, ó, substituir. Colocar o implante mais curto, de 8. Melhorei minha margem aqui, tá? E aí tenho a vista aqui, ó, 360 graus. Uma boa distância para as raízes vizinhas, né? Logicamente que a gente tem que avaliar a saída em relação à coroa. Tá? A gente pode olhar por esse raio cinza escuro aqui, ó, acho que dá para ver. Mas acho que tem uma saída mais interessante, que é a gente simular aqui embaixo. O espigão, que ele chama, é a tradução para intermediário. Né? A gente pode vir aqui em substituir, e aí eu gosto muito de utilizar essa opção aqui. Ó, personalizar espigão. E aí a gente vai colocar uma medida bem grande aqui, ó, 20 milímetros, 10 milímetros podia ser, 15. E ele vai simular ali uma saída protética, então estou vendo que não está bem centralizado. E aí eu posso movimentar meu implante da mesma forma que eu fiz com as coroas. Posso girar aqui, ó, utilizar as setas para trazer para fora. E logicamente a gente está olhando aqui no 3D, né? Acho que a inclinação não está legal. Trazer mais para frente. E vamos ver a situação óssea, né, conforme esse planejamento. Acho que enterrei demais aqui, a gente pode sair um pouquinho. Vamos ver lá no 3D novamente. Ó, bem centralizado, bem no centro da coroa. Então aqui fica fácil. Né? Então a gente já sabe aqui que a gente vai utilizar um implante mais ou menos de 4.3 por 8. Boa relação com as raízes vizinhas, um bom posicionamento, uma boa inclinação. Então a gente já tem uma boa ideia da prévia, ó, em 10 minutos, tá? Sem esperar aqueles recortes da radiologia, né? Sem esperar o laudo e etc. De maneira bem ágil, bem prática. E era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Beleza?